Uma situação muito comum, especialmente agora que o governo vem promovendo revisões nos benefícios de auxílio-doença, é de um trabalhador que está afastado, está recebendo auxílio-doença pelo INSS e tem o benefício interrompido, o benefício cessado após passar por uma perícia em que o INSS conclui que esse trabalhador tem condições de voltar ao trabalho. Bom, uma pergunta que surge com muita frequência para a gente no escritório é se, ao ter o benefício suspenso, se o empregado, se o trabalhador deve se reapresentar à empresa. Deve sim, é uma formalidade, é uma obrigação da lei. A partir do momento que o INSS considera que essa pessoa está apta para o trabalho, ela deve se reapresentar na empresa, concordando ou não com a decisão do INSS. Isso daí, outro caminho deverá ser seguido, outros procedimentos deverão ser adotados, mas a princípio a pessoa deve se reapresentar à empresa. Pois bem, se reapresentando à empresa, duas situações podem acontecer. A primeira, ao fazer o exame de readmissão, né, fazer na medicina do trabalho da empresa, o médico da empresa ou esse exame de readmissão considera que o empregado não tem condições de voltar ao trabalho. E a segunda situação é quando a empresa considera que sim, esse funcionário está apto, pode voltar ao trabalho. Bom, começando pela situação em que a empresa considera esse empregado apto para o trabalho. Quais as providências o empregado, o trabalhador, deve tomar se não concorda com essa decisão? Não concordando, considerando que está inapto, que não tem condições de trabalho, a primeira providência que o trabalhador deve tomar é se documentar, obter atestado médico, de preferência até mesmo um novo atestado médico, e examinar a possibilidade ou de um recurso dentro do próprio INSS, é raro, mas em algumas situações vale a pena, ou até mesmo uma ação judicial contra o INSS, contestando a decisão, pedindo a prorrogação desse benefício. Uma situação um pouco mais complicada é quando a empresa considera que esse trabalhador está inapto. O INSS está considerando que tem condições de voltar a trabalhar e, ao voltar para a empresa discorda dessa decisão, não permite o retorno desse trabalhador por não ter sido aprovado no exame médico. E, bom, nessa segunda situação existem algumas hipóteses, algumas envolve a própria empresa, uma ação contra a própria empresa, principalmente quando o trabalhador se considera em condições de voltar ao trabalho, então deveria questionar a decisão da empresa. E uma outra situação é quando o trabalhador também não se considera em condições de trabalhar, aí as providências serão tomadas contra o INSS. Necessita fazer uma avaliação de qual o caminho vai seguir, se é um caminho de tentar voltar ao trabalho, se é um caminho de tentar manter o auxílio-doença, são caminhos diferentes, procedimentos diferentes, tá? Varia conforme cada caso, mas é um momento muito especial, é um momento crítico, porque existe a real possibilidade que esse empregado, ao menos temporariamente, fique sem receber da empresa, do seu patrão e também do INSS. Nesse momento, realmente a recomendação é que procure um advogado especializado na área para ver o que pode ser feito, qual é o melhor caminho para esse cidadão.